No dia 4 de setembro de 2003, João Paulo Cunha, na condição de presidente da Câmara, recebe esses R$50 mil em espécie, através da sua esposa, a senhora Márcia Regina Milanésio Cunha, tendo por origem o cheque da SMPIB, administrada unicamente por Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Holebach. Os fatos foram narrados de modo claro e minucioso. O recebimento de R$50 mil, através de pessoa da sua confiança, na agência do Banco Rural em Brasília, mereceu diferentes explicações da defesa do réu João Paulo Cunha. Inicialmente, o acusado negou ter recebido qualquer quantia. Descoberta a presença da sua esposa no Banco Rural em Brasília, naquele período, o senhor João Paulo Cunha, em ofício enviado ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, no dia 12 de julho de 2005, alegou o seguinte, aspas, Márcia Regina Cunha, minha esposa, esteve na agência do Banco Rural no Brasília Shopping, na primeira quinzena de setembro de 2003. Dias depois, minha secretária, Silvana Japiaçu, também lá esteve. Ambas foram tratar de pendências referentes à cobrança de assinatura de TVA, canal de TV a cabo, fecha aspas. Na busca desta correção, continuo a citar, tanto Márcia quanto Silvana foram ao Banco Rural, fecha aspas. A versão baseou-se no fato de o saque ter sido registrado em nome da própria SMPIB no sistema bancário, sem identificação do verdadeiro portador e destinatário do dinheiro. O dinheiro era enviado de Belo Horizonte para a agência de Brasília, tendo como sacado a SMPIB, mas quem recebia eram outros destinatários, como ocorreu dezenas de outras vezes e como está documentado nesses autos. Porém, em razão do crescimento das denúncias sobre o funcionamento de um mecanismo de distribuição de dinheiro em espécie, operacionalizado através das contas das agências SMPIB e DNA Propaganda no Banco Rural, foram decretadas quebras de sigilo bancário e medidas de busca e apreensão que resultaram na descoberta de diversos documentos ocultados pelos réus. Dentre os documentos apreendidos, havia uma mensagem interna entre agências do Banco Rural, de cunho informal, indicando que a senhora Márcia Regina Milanésio Cunha, esposa de João Paulo Cunha, estava autorizada a receber os R$50 mil na agência do Rural em Brasília. Nessa mensagem, transmitida via fax pela agência da capital mineira para a agência de Brasília, a senhora Márcia Regina Milanésio Cunha apôs a sua assinatura e anotou o seu número de identidade. Estava, assim, comprovado o recebimento dos R$50 mil por João Paulo Cunha. Diante da evidência, o senhor João Paulo Cunha mudou a sua versão inicial e passou a sustentar que o dinheiro lhe fora enviado por Delúbio Soares, para que o então presidente da Câmara auxiliasse no pagamento de despesas de pré-campanha em Osasco. Nós estamos em 2003 aqui, senhor presidente. Alegou ainda desconhecer que o dinheiro era oriundo da agência de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Holebach. Seus depoimentos se encontram as folhas 1876 e 1879 do volume 9 e 15.434, 15.436 do volume 72. A defesa alegou que, se o dinheiro consubstanciasse propina para João Paulo Cunha, Marcos Valério poderia muito bem ter entregue pessoalmente nas reuniões que manteve com João Paulo Cunha em sua residência. Trata-se, contudo, de mera especulação,
sobre a impossibilidade de Marcos Valério se dirigir pessoalmente a Brasília, também no dia 4 de setembro, para efetuar a entrega do numerário. E não afasta o fato de que o réu recebeu dinheiro em espécie por João Paulo Cunha. Recebeu dinheiro em espécie, oriundo da conta da SMPIB. No recibo assinado pela esposa de João Paulo Cunha, constou expressamente a origem do dinheiro. Aspas. Autorizamos a senhora Márcia Regina Cunha a receber a quantia de R$50 mil referente ao cheque SMPIB Propaganda Limitada, que se encontra em nosso poder. Favor colher assinatura. Essa era uma comunicação informal entre o Banco Rural e as suas agências, entre as agências do Banco Rural. Portanto, não havia dúvida de que o dinheiro não era do PT nem de Delúbio Soares, mas sim da agência pertencente aos sócios que realizaram a campanha do senhor João Paulo Cunha à presidência da Câmara. Além disso, os fatos que antecederam o pagamento também conduzem à conclusão de que o réu conhecia a origem do dinheiro e aceitou a vantagem ilícita paga pelos sócios da SMPIB. Com efeito, o senhor João Paulo Cunha reuniu-se com Marcos Valério na véspera do recebimento da vantagem indevida. A reunião ocorreu no dia 3 de setembro de 2003, durante um café da manhã privado na residência oficial da Câmara dos Deputados, e foi confirmada pela secretária de João Paulo Cunha, senhora Silvana Japiaçu. Esse depoimento encontra-se no apenso 1, volume 1, folhas 75 e seguintes. E foi confirmado pelo próprio réu, que assim explicou o encontro ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Aspas. Se Vossa Excelência se recordar, esse café não é um café descontextualizado, é um café dentro de um contexto. Eu trouxe aqui para Vossa Excelência ver o que acontecia no dia 2, 3 e 4 de setembro de 2003. Nós estávamos votando a reforma tributária. O senhor Marcos Valério me ligou dizendo que queria me dar um abraço, parabenizar porque eu tinha conseguido fazer com que a Câmara votasse a reforma. E eu disse que não tinha condições de recebê-lo por causa do aperto daquele momento. E disse que o único momento que eu tinha era na minha casa, de manhã. Ele passou lá, tomou um café, ficou algum tempo lá e foi embora. Fecha aspas. Exatamente no dia seguinte a essa reunião, o senhor João Paulo Cunha recebeu R$50 mil em espécie. E apenas 11 dias depois desse encontro, o presidente da Câmara, o presidente da Comissão Especial de Licitação, que havia sido constituída e nomeada pelo acusado João Paulo Cunha, assinou o edital de concorrência número 11 de 2003 da Câmara dos Deputados. Folhas 433, 457 e 140, 164, apenso 84, volume 2, datado de 15 de setembro de 2003, esse edital que resultaria na contratação da SMPIB pela Câmara dos Deputados. A alegação de que João Paulo Cunha não tinha conhecimento de que os R$550 mil por ele recebido foram repassados pela SMPIB também não pode ser aceita, uma vez que, segundo o próprio acusado João Paulo Cunha, aspas, depois que foi eleito presidente da Câmara, teve várias reuniões com Marcos Valério para discutir a situação política do país. Que no início de 2003 as reuniões eram mais frequentes e depois foram ficando mais escassas. Fecha aspas. Folhas 15.434, 15.436 do anexo, da volume 72. É o que se colhe também dos depoimentos de testemunhas
do senhor Marcos Valério e outras declarações do próprio João Paulo Cunha. Desses esclarecimentos se extrai que suas relações com os sócios da SMPIB, especialmente com Marcos Valério, eram intensas desde o final de 2002, quando o acusado concorreu à presidência da Câmara, o que reforça a conclusão de que João Paulo Cunha sabia que o valor por ele indevidamente recebido foi repassado pelas empresas de Marcos Valério.